está vivendo numa superficialidade. Não adianta você dizer que tem um ministério se você não conhece o seu chamado. E o que é chamado? Amém? Senhor, traga para nós nessa noite a tua unção, nessa tarde, a tua graça e a tua misericórdia. Nos traz cativo a nossa mente ao teu espírito, e que através da ciência da sua palavra nós possamos nesta tarde comungar e sentir a sua presença, porque somente a tua palavra nos faz sentir a sua presença. Tu és aquele que nos veio, que nos mandou para este planeta como espírito, nos deu um corpo para que vivêssemos na gravidade desta terra, e vivendo nela nós pudéssemos representá-lo, nós pudéssemos ser suas mãos, nós pudéssemos ser seus olhos, nós pudéssemos ser sua boca, nós pudéssemos ser o Senhor socorrendo aqueles que não te conhecem. Nos faz capazes nesta tarde, nos habilita para esta obra, nos habilita para este chamado, nos habilita, Senhor, para esta compreensão em nível espiritual, e que possamos nesta tarde nos despojarmos, Senhor, daquilo que ministério nos coloca, mas nos envolvermos naquilo que o Senhor nos promove, que é aquilo que veio para conosco do céu para a terra. Abençoa cada um nesta tarde, e que uma só mentalidade possa reinar nesta tarde, que é a mentalidade do Espírito. Muito bem, pode sentar. Amados, hoje eu não estou aqui para pregar, estou aqui para conversar, palestrar dentro da ciência do Espírito. É muito comum a gente ir à igreja para sentir o poder de Deus. É muito comum a gente falar assim: ah, eu vou ao monte. As pessoas falam: o que você faz no monte? Vou buscar poder. Isso é comum. Mas na verdade no monte você não busca poder. Poder você busca em qualquer lugar. Dirigindo, na sua casa, trabalhando, na mente você busca poder. No monte você busca estratégia espiritual, tá? Na igreja você busca fundamentação da palavra. Muito bem. Nós estamos falando deste homem, que sou eu e que é você. Esse homem que nasceu sobre júdice de uma hereditariedade, incorporou para si sistemas do pai, do avô e do bisavô. Esse homem que aceita Jesus vem para uma denominação, para uma igreja, e ele não passa pelo ensinamento basilar da palavra. Ele não aprende os rudimentos de Cristo. Ele não passa por um processo de libertação. Ele vem para a igreja. Esse é o eu. Esse eu, este ego, ele vive em duas linhas. Na linha da alma e na linha do espírito. Na linha da alma, ele é um ego, ele é uma pessoa, ele é um ser existencial. Você é um ser existencial. Você não caminha para ser um homem espiritual. É o contrário, você é um espírito que tem um corpo e vive nessa terra para representar aquilo que pelo qual Deus te enviou. Você é identidade única. Por mais que você seja gêmeo, trigêmeo, não existe identidade semelhante. No campo da alma, no campo do ego, existe o que nós chamamos de objetividade. Na objetividade todo mundo entende, porque aqui eu encontro o logos de Deus, a palavra. Então eu pego uma Bíblia na objetividade e aqui está o logos de Deus, a palavra escrita. A palavra escrita todo mundo entende. Você abre ela, você lê, você entende. Isso é objetividade da alma. Você pode falar bem, você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode impostar a voz muito bem. Isso é objetividade. Mas o grande problema é quando você chega no campo do Espírito. Quando você chega no campo do Espírito, você vem para subjetividade. Na objetividade, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Bíblia. Na subjetividade, eu preciso crer. Eu olho ali e eu creio que muitas cadeiras estão ali. Objetivamente falando, a minha alma não vê.
Os meus olhos naturais não veem, mas subjetivamente falando, eu vejo muitas cadeiras ali. Aqui mora o problema. Quando eu não conheço esta subjetividade, eu não consigo ser um bom filho. Quando eu não conheço essa subjetividade, eu não consigo ser um pai. Quando eu não conheço essa subjetividade, eu não consigo ser um bom esposo. Eu posso até conseguir no campo da alma. Vou fazer isso para agradar pessoas? Você é um bom filho para agradar pai, mãe, primo e tio? Você é um bom pai para agradar pessoas, familiares? Você é um bom esposo para agradar vizinho? Mas eu não sinto agradado, e eu não consigo agradar o eu que está dentro de mim. Por isso que eu fiz isso aqui. Quando o irmão Jair falou para ministrar, Deus colocou isso no meu coração. E agora vem ministério. Se você não consegue ser pai, se você não consegue ser filho, se você não consegue ser esposo, você não consegue fluir um bom ministério. A palavra ministério, na sua etimologia, significa serviço. Quem tem ministério, tem serviço. Muitas pessoas querem servir a Deus através do serviço. Serviço, tudo que eu faço para Deus no serviço, ou seja, evangelizando, orando, cantando, pregando, isso é serviço. Tudo que eu faço a Deus no serviço não aprova a conduta. Deus não aprovará a sua conduta de chamada porque você faz serviço para Ele. Prova. Mateus capítulo 7. Eu expulsei demônio no teu nome, não te conheço. Eu curei no teu nome, não te conheço. Mas eu fiz, não, você fez serviço para mim, mas eu não aprovei sua conduta, por isso eu não te quero aqui no céu. Vamos entender esse homem, vamos entender você, vamos entender a mim. Quem sou eu? O salmista Davi passou por esse dilema. No Salmo 139, versículo 15, linguagem de hoje, que é mais apropriada para a palavra, disse, versículo 13: Tu criaste cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem. Olha só, o salmista estava dizendo que ele sabia. Ele sabia da sua autoexistência porque ele existia. O maior conflito das pessoas são com elas mesmas. Pior do que a morte é aquele que vive uma vida e não sabe por que vive. Não tem perspectiva e fundamento do que ele é. E essas frustrações internas que interrogam os seus pensamentos geram dúvidas no seu ministério, na sua paternidade, na sua condição de filho, na sua condição de esposo e na sua condição de ministério. As pessoas vivem esgotadas, as pessoas vivem deprimidas, porque a sociedade faz elas apresentarem serviços. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para trabalhar com Ele. Quando eu trabalho para Deus, eu vou cantar o hino que eu quero, eu vou pregar a palavra que eu gosto, eu vou ensinar a pessoa naquilo que eu acredito, quando eu faço para Ele. Mas quando eu faço com Ele, eu tenho que fazer como Ele gosta, eu tenho que fazer como Ele quer, eu tenho que pregar como Ele decide. Só que para eu trabalhar com Ele, não basta serviço, precisa-se de relacionamento. Sempre bato nesta tecla. Sabe por que existiam os 10 mandamentos? Porque o povo não queria se relacionar com Deus.
Eles falaram a Moisés: fala tu com Moisés, fala tu com Deus, e Deus e tu fala tu com Deus, depois você fala conosco. Nós não queremos falar com Deus. Por quê? Falar com Deus exige resignação, exige separação, exige conduta, exige comportamento, exige sinceridade, porque os olhos dele perscrutam todas as coisas e tudo os olhos dele vê. Ele vê a mais íntima intenção de coração. Ele sabe o que você pensa aí agora. Nas suas cadeias de pensamento, ele sabe o que está acontecendo. E ele é tão bom que dentro da sua onisciência, ainda que ele veja que você o negará amanhã, ele não deixa de te abençoar agora. Deus não furta a bênção dele do hoje, do chamado hoje, do presente indicativo, do afirmativo, para um homem que vai negá-lo amanhã. Então, começa a entender quem é você. No grego, a palavra filho é aquela que significa aquele que tem participação de, de. Dentro da etimologia da palavra, a palavra filho significa aquele que tem participação de. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, ele é filho da luz, a Bíblia está dizendo, a luz participa dele. Ele é filho da obediência. Aí ela está dizendo, a obediência está no centro da alma dele. Quando a Bíblia diz assim, ele é filho de Deus, a Bíblia está dizendo, Deus reina dentro dele. Você está entendendo agora? Que isso você não pode fazer pela carne, isso você não pode fazer pela alma, isso você tem que fazer pela subjetividade do Espírito. Então Davi entendia muito bem o que ele estava dizendo. Como ele diz assim, ó: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Porque você, na verdade, você não nasceu no útero da sua mãe. Ali você começou a existir. Você é eterno. Efésios 1:4. A Bíblia diz que Deus primeiro criou Adão, espírito, formou Adão, pó da terra. Então você não nasceu no ventre da mãe. Lá Deus te deu a capacidade laborativa de ter um corpo condizente com o seu chamado. Aí ele continua: tu me viste antes de eu ter nascido. Olha lá, quer dizer, espírito. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Isso aqui é demais. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos fazer uma linha da sua vida aqui. Eu ia trazer outra palavra. O Espírito Santo falou para mim assim: você trabalha comigo, você não trabalha para mim. Entendeu? Vamos lá. Aqui é a linha da sua vida. Eu, você. Eternidade. Onisciência de Deus. Dentro da onisciência de Deus, Ele pré-ordena os atos dele. Presta atenção. Eu estou falando de uma predestinação que Deus ordena atos dele, não o meu e seu. Olha lá. Então Deus pré-ordenou os atos dele para mim. Claudinho vai fazer isso. Se ele ficar na minha vontade, ele vai fazer isso. Ele traçou para mim. Essa linha eu vou chamar de vontade de Deus. E o Claudinho está aqui embaixo, na terra. Deus está aqui no céu. Você tem que lembrar que aqui você tem um chamado livre-arbítrio. Esse é o problema para mim e para você. Então você, nessa fase, aceita Jesus. E você começa a caminhar. Suponho que você tem aqui 25 anos. Mas na idade espiritual você tem 0,0.
Até aqui a sua alma te conduzia. A partir daqui o Espírito começa a te conduzir. Você já pensou nisso? Quando você começa a conduzir, você é um espírito menino. Mas aqui tem uma alma adulta. Quando Paulo dizia assim: miserável homem que sou, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Paulo estava dizendo: eu sou uma nova criatura, eu ando no Espírito, eu vivo no Espírito, mas eu quero fazer as coisas do Espírito, mas a minha alma não deixa. A minha alma não deixa. Então Paulo vivia nessa relutância. Como vive você? Os homens se relutam para aprenderem, porque as pessoas não querem aprender, elas querem simplesmente fazer. Quando você vê um circo, né, aquele de Moscou, aqueles grandes circos aí, europeus, você vê um cara lá, fazendo contorcionismo lá, se dobrando tudo, você fala: nossa, como faz isso? É lógico, ele começa com 2 anos de idade, ele investe naquilo que ele quer, e você tem que investir no seu dom, você tem que ser escravo do seu dom. Aquilo que as pessoas fazem, você pode fazer, mas você não faz, porque você é escravo do seu dom, do seu chamado, da sua vida, da sua existência. E se você assim não fizer, você simplesmente não vai ser nada. Você passa pela vida e não sabe por que vive. Você admira pessoas: nossa, aquele camarada canta bem, nossa, aquele toca bem, nossa, aquele que prega bem. E não importa, e você? O que você faz? Ah, eu prego bem, mas as suas fontes é aonde? É a internet ou é o joelho? Onde está a originalidade daquilo que você faz? Onde está a autoria? Todo grande pintor, ele escreve embaixo: assinado. Você pode assinar um trabalho que não é seu? Não sei se você está me entendendo. E você começa a caminhar. Aí vem Paulo em Romanos 12:1 e começa a dizer: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que não conformeis com este mundo ou com este presente século, vírgula, mas transformai-vos. O verbo transformai-vos está dizendo o seguinte: que todo ato de conduta inicia no homem, não em Deus. Senão estaria escrito assim, ó: se você viver na presença de Deus, Deus te transforma. Não é isso que está escrito. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entende isso? À medida que você vai entendendo a palavra, você vai transformando pela renovação do entendimento. Ao chegar na vontade de Deus, você vai andar em outro curso, porque Paulo disse que nós estamos assentados nas regiões celestes e não nas regiões terrestres. Isso equivale a dizer que quando você chegar aqui, tudo aquilo que falarem de você nesta terra, tudo aquilo que taxarem você nesta terra, não te aplica em nada, porque a sua mente está aqui, o teu foco está aqui, o teu trabalho está aqui, a tua mentalidade está aqui, a tua capacidade está aqui, e as coisas que as pessoas pensam de ti não surgem efeito em ti, porque Paulo disse, e eu também digo: eu sou o que sou, não sou o que dizem que eu sou. Porque quando você vive uma relação com Deus, você não preocupa com a posição que as pessoas te dão, porque você sabe quem você é. Você entende a sua existência, sabe por que você existe, sabe por que você vive. E ele está dizendo aqui, ó: os dias que me deste a viver foram todos escritos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Hoje não vai dar, isso aqui é a introdução. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Aqui tem um homem, 75 anos, suponhamos que Deus deu para ele. Lá na linha de Deus, céu. Lá na linha de Deus, céu,
Deus escreveu cada dia dele. Ó, esse dia ele vai nascer, esse dia ele vai crescer, esse ele vai namorar, esse ele vai casar, esse ele vai ter filho, aqui ele vai ser um diácono, aqui ele já vai ser um levita. Deus foi escrevendo a história dele lá em cima, como faz com a minha e com a sua. É o que está escrito aqui. Olha o que ele disse, repetindo, versículo 16 do Salmo 139: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando eu ainda nem deles existia. Olha o que Deus está dizendo. Antes de você nascer, Deus fez uma reunião entre ele e ele mesmo, entre ele e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. Fez uma reunião e falou assim: bom, nós vamos querer que um cidadão desça a terra. Nós precisamos dele na terra. Lá na terra, os pais dele vão dar o nome para ele do jeito que eles querem. Vamos chamar ele de Diel. Vamos só pôr só Diel só. Aí sentou lá Deus e Deus mesmo, Trindade Augusta. Diel vai nascer, vai crescer, vai fazer isso, fazer aquilo, vai ficar para o mundo, vai nascer dentro da igreja, mas eu não gosto de neto, só gosto de filho. Deus conversando com ele mesmo. Eu não gosto de neto, só gosto de filho, porque o filho é aquele que vem direto, o neto vem por terceirização e não sei o que, e vamos fazer um plano para ele vai fazer aquilo, ele vai casar, ele vai ter filho, eu vou projetar. Deus traçou, Deus conversou com ele mesmo sobre o Diel. Chegou um dia, Deus falou assim: bom, é hora de eu dar vida ao Diel. Aí o pai dele conheceu a mãe dele. O pai dele conheceu a mãe dele. Aí eu entro na ciência. No relacionamento, numa ejaculação, existe a possibilidade de 2 milhões. 2 milhões de vida penetrar aqui. Aí Deus olhou e falou assim: ó, morre tudo, eu só quero essa aqui, eu quero o Diel, é esse que eu quero. Eu já escrevi o nome dele aqui em cima, eu já escrevi os dias dele, eu quero ele. E aquela concorrência para penetrar o óvulo, o útero, e ele conseguiu penetrar. Ele nem sabia quem era ele, nem conhecia ele. Penetrou, os outros foi tudo embora para o ralo. E cadê o Diel? O Diel está aqui. Quando ela aceitou Jesus, que Deus começou a trabalhar na vida dele, Deus começou a confirmar passo a passo a história dele. A Bíblia diz que Deus falou para Maria tudo sobre a vida de Jesus. E à medida que o menino crescia, a Bíblia diz que Maria conferia no coração o acontecimento. Então o que eu quero dizer para você? Primeiro, você já nasceu vencedor. Antes de você saber quem você era, você fez uma corrida e você venceu. Venceu seus irmãos. Quando você nasceu, infelizmente, talvez você nasceu num lar ímpio, mas Deus criou situação. Talvez os seus pais ainda são ímpios, mas Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Como que Jesus veio trazer guerra? Vou te explicar como. Lá está aquela família linda e abençoada, são 12 pessoas. Jesus pega um lá do meio, entra dentro dele. Aí chega aquela luz no meio das trevas, e aquela luz começa a incomodar as trevas. Ih, irmão, para, irmão, agora você é crente, irmão. E começa ali a guerra. Passa 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, toda aquela família se torna luz, porque basta um graveto para que a fogueira se acenda. Sua família é ímpia, sua família não crê em Deus, a luta começa dentro de sua casa. Não se preocupe com a luta, foque em você, no seu ministério, porque você é o resultado para a sua família.
Você é o elemento que Deus colocou dentro da sua família para vencer os tribulhões das trevas e reinar em vida. Por isso ele diz: quando eu ainda não existia. Aí eu começo a falar para você. Primeira pergunta: quem sou? Qual a minha identidade? A minha identidade tem 3 tipos de representação: diante dos homens, diante do inferno e diante dos céus. Quem é você diante dos homens? Quem é você diante dos céus? E quem é você no inferno? O que o inferno pensa de você? Quando o seu nome é citado no inferno, ele causa preocupação. Eu estou ajudando você a pensar. Quando citam o seu nome lá no inferno, ele causa preocupação. Quando citam o seu nome nos céus, ele causa graça. O céu é uma vantagem, ele te mandou. O inferno é uma preocupação, você vai derrotá-lo. Os homens é uma outra preocupação, entra a inveja, entra os ciúmes, entra a incompreensão da alma. Então, nesses 3 quesitos, quem é você? Isso chamamos de identidade. Parece simples, mas às vezes nós imitamos pessoas. Às vezes nós vivemos na sombra das pessoas. Quando você começa a cantar, você sempre começa a imitar alguém, até que você busque propriedades. Quando você começa a pregar, você começa imitando alguém, ou busca propriedade. Mas tem gente que fica a vida inteira imitando, igual papagaio. Você não foi chamado para ser uma sombra. Você foi chamado para ser uma voz, e aqui clama no deserto. Então, quando eu estou levando você a entender quem você é, e por que o inferno está furioso com você, porque ele sabe o que Deus tem com você, ele sabe quem você é, mas ele percebe que às vezes nem você sabe quem você é. Não é mais fácil tomar o doce de uma criança do que de um adulto? Porque o adulto tem entendimento, a criança não tem entendimento. Bom, quando não sabemos quem somos, não temos propriedade. Qual é a diferença do conhecimento e da informação? Informação é aquilo que vem, e quando eu pratico ela, quando eu leio a Bíblia no significado do Logos, da palavra, eu leio o Logos, exercito o Logos, eu chego no rema, eu chego na praticidade. Então, o que é conhecimento? O que é informação? Conhecimento é a informação praticada e ajustada. Quando Deus fala assim, ó, batei, batei e abrir-se-vos-á, pedi, pedi, e eu bater e abrir, isso é conhecimento, deixou de ser informação. É informação enquanto está lá no livro, enquanto está na palavra, mas quando vem para a tua vida e ouve o objetivo completo, deixou de ser informação do campo mental e passou a ser conhecimento num campo experimental. Você vive de informação ou você vive de conhecimento? O que é informação? Eu conheço a Bíblia, 5.600.000 palavras, mais de 40.000 promessas, escrita num período de 100 anos. Isso é informação técnica. Conhecer Bíblia é uma coisa, ter relacionamento com o autor dela é outra coisa. A alma conhece Bíblia, mas o espírito tem relacionamento. Por isso que a sociedade nos cobra como ser um bom pai, e você luta para ser um bom pai e você não consegue.
A sociedade cobra para você ser um bom esposo, e você luta para ser e não consegue. Porque se você não consegue resolver o seu problema de autoexistência, como você vai ajudar alguém que está ao seu lado? Que quando você não consegue resolver o seu problema existencial, você não consegue conviver com outro que tem também um problema existencial. Talvez sua namorada, conflitos ideológicos, conflitos íntimos, conflitos de personalidade causados por traumas de agressões verbais de personalidade quando infanto, criança ou juvenil. Pais que gritam com filhos, que forçam filhos. Esses filhos crescem introspectivamente tímidos, não têm condições de expressões, não sabem se exprimir, não sabem elaborar vontade, são pessoas atravancadas, primitivas, porque foram agredidas quando criança. Você quer o que me deixa chocado? É quando eu vou pregar numa igreja, eu vejo uma criança desse tamanho de paletó e gravata. É tão bonitinho, né? Mas você está tirando a responsabilidade de criança e pondo sobre ela um ministério que não é dela. Deixa ela ser criança, porque quando ela ser adulta, ela vai ser a vida inteira criança. A Bíblia diz que nós temos fases. Fases. O grande problema do homem é que ele quer resolver o problema por vez. E Deus não trabalha em problema por vez, Deus trabalha no conjunto. E o grande problema é que nós oramos e pedimos para Deus resolver, mas Deus nos colocou na terra para que nós o representássemos. Na verdade, Deus não age, Deus reage àquilo que você fala. Sou eu que velo pelas palavras dos meus servos e faço cumprir. Então, quando nós resolvemos o nosso problema de identidade, você vai sair fora sabendo quem você é. Mas de onde eu venho? De onde eu venho? Quando você lê a história da Sunamita, eu vejo tantos pregadores malharem aquela mulher. Malham aquela mulher. Primeiro porque moravam num lugar que os judeus por ali não passavam. Havia conflitos ideológicos. Os judeus não passavam por Samaria. Cidade Baixa, Cidade das Palmeiras, ou Jericó, ou Jerusalém no alto, ou Samaria lá embaixo. Eles andavam 3, 4, 5 quilômetros a mais, mas não passavam dentro de Samaria, porque eles tinham conflitos ideológicos, e eles achavam que se eles passassem dentro de Samaria, ou Samaria para alguns, eles seriam contaminados. E quando Jesus veio, que ele foi passar por lá, os discípulos, Senhor, mas por aí não, passa por aqui. Eles eram discípulos, andavam com Jesus, estavam na luz, mas ainda estava com a velha identidade de judeu. E isso aconteceu com Jonas. Deus falou assim: filho, vai lá a Nínive pregar, 120 mil pessoas. Sabe por que Jonas não foi? Isso é história, está na Bíblia. Nínive era a capital da Síria. E os assírios, algum tempo atrás, invadiu o povo de Deus. Atravessaram as mulheres na espada, os fetos da barriga caíam, mataram muitos judeus. E isso criou um trauma nos judeus. Os judeus tinham os samaritanos, os Nínive, o povo da Nínive, como inimigo feroz. E isso encarnou neles. Só que quando Jonas se converteu, porque a palavra Jonas significa em hebraico pomba, é aquele que voa, é aquele que é simples. Ele se converteu, só que ele trouxe no bojo da sua alma a complexidade de um cidadão judeu, porque ele não era mais um cidadão judeu, ele era um cidadão celestial. Às vezes você está aqui dentro da igreja, você ora, você prega, você fala em língua, você profetiza, as pessoas são curadas, mas você carrega a raiva daquele ímpio lá no mundo, e Deus está dizendo: você é a diferença. Jonas caiu nesse erro, e Deus falou assim: eu vou ter que ensinar o meu servo no campo de trabalho. E Deus deu uma lição em Jonas no campo de trabalho, que você conhece a história.
Só para frisar, Deus falou com o filho não obedeceu. Deus falou com a criatura, falou assim: grande peixe, vai lá, engole meu filho, não mastiga, só engole, deixa ele 3 dias dentro. Falou para os órgãos internos do peixe assim, ó: não mexa nele, deixa ele incubado aí dentro, para ele saber que eu sou Deus. Deus pode até permitir o diabo pegar você e colocar na mão, mas Deus não permite ele apertar. Mas você vai sentir a sensação que Deus está falando, e você tem que entender, obedecer a Deus. E você, quando você sair lá daquela aflição, e você chegar, você fala: Deus, eu estou aqui, tu queres que eu faça o quê? Eu estou pronto para te atender. Isso aconteceram com os homens da Bíblia. Não é só comigo, não é só com você. Quando a gente vem para Jesus, a gente não muda de religião. Não. A gente tem que mudar o caráter, a personalidade, a persona. Os fatores motivantes da nossa conduta devem sair da onde? Daqui, ó, da palavra. São os fatores que motivam a nossa conduta. Quando eu falo de conduta, eu falo de obediência. Quando eu falo de atos, eu falo de submissão. Submissão está na alma, obediência está no espírito. Quer que eu dê um exemplo? Você trabalha numa empresa, aí a tua chefe fala assim: ô irmão, vai ali no mercado Troiano Mais e compra para mim lá uma garrafa de 51. Você vai, isso é submissão. Você é funcionário, você vai lá comprar a garrafa fechada e traz. Aí quando chegar lá, falar para você assim, ó: irmão, abre a garrafa, põe num copo para mim, prova, vê se é boa mesmo. Aí não é submissão, aí é obediência, aí é questão de conduta. Aí você fala assim: você me desculpa, mas tudo aquilo que fere o meu plano de consciência e de formação, eu não obedeço. Porque a obediência, ela deve ser relativa, mas a conduta e a submissão deve ser total. Você só obedece àquela pessoa que estiver dentro da palavra. Entendeu? Certa vez, convidado foi para ser testemunha. Mas sempre viajando para lá e para cá, e não dá para ser testemunha numa audiência. Até que um dia deu para ser testemunha. Chega lá o juiz, investido na sua capacidade, vira assim e diz: você está fazendo a justiça? Gastar dinheiro, pagar o oficial de justiça para ir na sua casa, e você não vem. Sim, excelência, eu entendo, mas sou trabalhador, preciso trabalhar. Hoje, por exemplo, eu não fui trabalhar, porque eu vim aqui fazer um favor, e foi bem frisado, um favor para a justiça. O juiz já baixou a cabeça, porque ele viu que essa era uma realidade. Quem é testemunha faz um favor para a justiça. E quando você é luz, aonde quer que você entra, seja no tribunal, seja na igreja, há uma diferença. Então Deus te chamou para ser essa diferença. Mas vamos lá. Por que eu estou aqui? Por que você acha que você está aqui? Em dois campos, aqui na terra e aqui hoje. Ah não, eu estou aqui hoje porque o irmão Jair me convidou, o irmão João Milan me convidou, o pastor João Milan, o evangelista Jair me convidou. Não, você não está aqui por isso. Você está aqui porque Deus designou para você estar aqui nesta tarde. Você estava lá na sua casa, o anjo do Senhor, eu não gosto de fazer essas coisas, mas eu tenho que fazer. O anjo do Senhor pegou você e falou assim: ó, hoje eu estou te levando lá, porque eu tenho que falar algo para ti, e a partir de hoje a tua conduta vai mudar. Deus te
te convence, mas Deus não te obriga. Ele está te convencendo aí dentro, falando: você está vendo, filho? Eu não falei para você que eu falaria contigo? Eu não falei para você que eu te entendo? O meu servo não te conhece, não dorme com você, não conhece teu pensamento, mas eu que estou dentro dele, dentro de você, estou te dizendo que eu te amo e eu preciso de você. É isso. O que eu posso fazer? Qual é o meu potencial? Aí a coisa é séria. Potencial, existem dois tipos: o espiritual e o físico. Se alguém de vós tem de falta de sabedoria, Tiago 5, peça que Deus dá a todos deliberadamente. Sabedoria Ele dá, conhecimento não. Sabedoria Ele dá, porque a sabedoria é a arte de aplicar o seu conhecimento. Deus está dizendo assim, ó: se você buscar na minha palavra o conhecimento, eu te ensino a executá-lo, dando a ti sabedoria. Mas o conhecimento você tem que buscar. Você tem que se preparar. Você tem que ler Bíblia. Você tem que ler livros. Você tem que ter tempo para Deus. Ter tempo para você. Pastor, a minha vida é corrida. Nada mais. Deus fala: sua vida é corrida? Deus fala assim: tá, eu libero ele 30 dias no hospital internado. Acabou a correria. Lá você lê, lá você ora. Você faz até campanha deitado, tomando sopinha. Você não desculpa, mãe. Quem faz o tempo é você. Quem prioriza é você. Deus falou assim: eu te mando a terra, dominai-a, sujeitai-a. Tudo que está na terra, Deus mandou você sujeitar. Só tem uma coisa que Deus não deu autoridade de você sujeitar. Deus não te deu autoridade de sujeitar pessoas. As pessoas estão sujeitas só a Ele. Mas te deu autoridade para você respeitar pessoas. Respeitar o que elas são, não necessariamente o que elas fazem. Quando você vê o feiticeiro, respeita ele como pessoa, não respeita ele com aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é, pessoa. Não se sinta melhor do que ele. Sabe por que você não deve se sentir melhor do que o feiticeiro, do que aquele que faz a bruxaria? Porque se você é uma pessoa que não obedece a Deus, se você é uma pessoa que não obedece a Deus, a Bíblia diz que quem não obedece, o seu pecado está paralelamente junto com quem pratica a feitiçaria. Então, o desobediente da igreja e o feiticeiro do mundo é tudo igual. Você entendeu isso? Como nós não somos melhores que ninguém? Mas pastor, eu não desobedeço. Deus desobedece. A gente desobedece a Deus. Quantas vezes Ele te manda levantar pela manhã para orar e você vira de um lado para o outro e não ora? Quantas vezes Ele manda você cumprimentar aquele seu vizinho que está doente, precisando de você, e o seu orgulho não deixa? Quantas vezes você fala mal do teu chefe e ele precisa de você? Deus não te colocou naquela empresa para você ganhar dinheiro. Deus te colocou lá para você ganhar dinheiro, mas te colocou lá para você ser uma porta-voz, para você ser uma luz, para você ser um representante dele. E na bênção sua, ele vai abençoar os outros. Deus te colocou lá para isso. Aí eu te fazer uma pergunta chocante agora. Agora eu vou chocar você. Vamos pegar aqui um ministério pastoral. E vamos pegar aqui um empresário. Quem é mais importante para Deus, o pastor ou o empresário? Se o ministério dele foi dado por Deus, é importante. Se o ministério dele foi dado por Deus, é importante. Vamos chamar esse de João, esse empresário. E vamos chamar esse pastor de Bento. Não tem nenhum Bento aqui não. Bento. Deus chamou ele para ser pastor, para cuidar de ovelhas. Mas Deus chamou Bento para abençoar Bento. E na bênção do Bento, Bento abençoar a igreja. Então o ministério do Bento, empresarial, cristão, é tão importante quanto o ministério do pastor. Porque tem pastor que não tem chamado, mas tem empresário que tem chamado de Deus. Eclesiastes 10:7,
Vi servos andando a cavalo como príncipe, e vi príncipe andando a pé como servo. O que Salomão estava dizendo? Que existem pessoas que têm ministério na terra, mas é servo no céu. Tem pessoas que é príncipe na terra, no céu, mas é servo na terra. Tem pessoas que no céu ele é servo, na terra ele é príncipe, bajulado pelos homens. Tem gente que na terra é um servo, ninguém valoriza, mas aqui em cima ele é príncipe. Basta ele vir aqui à frente. Eu não sei orar não, mas quando ele abre a boca o céu desce. Por quê? Porque não é reconhecido na terra, mas no céu ele é um príncipe. E quando o príncipe abre a boca, Deus faz acontecer. Então, se você conhece quem você é, se você conhece o seu Deus, o seu chamado, o seu ministério, você não tem que se preocupar em satisfazer a sociedade. Você simplesmente vai exalar o cheiro. A rosa simplesmente exala cheiro. A Bíblia diz no Salmo 19: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite estabelece outra noite. Sem linguagem, sem fala, proclamam as obras de Deus. Isto é o firmamento. E nós? E nós? Ah, pastor, é que eu sou muito simples, é que eu sou humilde. Tem muita gente que confunde humildade. Humildade não é andar rasgado, não. A palavra humildade vem da palavra humos, que no hebraico significa prostrar-se. O humilde é aquele que vive prostrado diante de Deus. E quando você se prostra diante de Deus, Deus faz acontecer na terra. Humus, prostrado. Quando Paulo fala em Romanos 12:1, ele fala rogo. Em outras palavras, o original está dizendo assim: eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, não se envolva com o sistema do mundo. Eu estou implorando. Rogo é implorar. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Vou fazer uma pergunta para você. Não precisa responder não, responda para você mesmo. Qual é o tempo de Deus na sua vida nesse momento? Qual é o tempo de Deus que você vive nesse momento? Responde para você. Você vive o tempo de Deus? Vou dar um dado para te chocar. Um angolano, ele pega uma bicicleta, ele anda 35 quilômetros para o mato afora. E ele entra lá numa gruta. E ele leva uma folha de jornal. Dentro daquela folha de jornal tem um versículo bíblico. Chega lá, ele senta, ele fica meio dia lá lendo aquele versículo bíblico. O único versículo bíblico, escrito numa folha de jornal, porque se eles pegar, mata o cara. Depois de um período que ele fica lá orando, chorando, lendo aquele único versículo bíblico, ele pega o jornalzinho dele, põe no bolso, pega a bicicleta e volta mais 35 quilômetros. Com as veias tudo estourado. O cara anda 70 quilômetros para ler um versículo e meditar. Você tem uma casa com ar-condicionado, você tem 3, 4 Bíblias, você tem versões de todos os jeitos, você tem internet na mão, você tem tudo e você reclama. Do que reclama o homem? O que você tem para apresentar diante de Deus? Quais são as suas reclamações? Por que você diz que não pode, que você diz que é incapaz? Enquanto aquele angolano está orando lá, falando: Senhor, me dá a sabedoria da tua palavra, eu quero a tua palavra. Quem que Deus vai responder? Ele ou você? Olha lá, o ar está ligado. Vai lá na Angola, 50 graus centígrados. Aqui nós está na fase dos 23. Você está entendendo por que às vezes Deus fala assim: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal? O que é pedir mal? Pedir sem entendimento, sem compreensão, pedir sem a base basilar. Para que você pede? Qual é a função do pedir? O que você vai fazer com aquilo que eu vou te dar? Porque a Bíblia é um cheque em branco, é um cheque assinado. Quem preenche o cheque é você, é a tua fé, é a tua subjetividade. Então hoje, quando você sai de casa,
daqui para ir para casa. Se você é um filho apenas, você vai chegar lá um super filho. Se você é um esposo, você vai chegar lá um super esposo, porque você não precisa esforçar. Quando você entende, o Espírito te move, o Espírito te conduz, o Espírito te orienta a fazer. É isso, você não tem que forçar nada. Eu estava dizendo sobre o serviço aquela hora. As pessoas querem ganhar conhecimento pelo serviço. Só que Deus nos chama para relacionar. Um dia eu fui pregar numa igreja. Olha só, experiência. Porque não é bom contar a experiência dos outros, é bom contar da gente. Fui pregar numa igreja, numa cidade, nessa região. Às vezes Deus me dá mensagem um mês antes, 6 meses antes, na porta da igreja, quando sento no altar, quando eu pego o microfone, de acordo com as circunstâncias, Deus me dá a palavra. E eu orei a Deus e falei assim: eu vou te dar a palavra só na hora, porque se eu te der a palavra antes, você vai furtar a minha palavra. Tranquilo. Não sabia qual era a igreja. Deus falou que eu ia pregar e mostrou para minha esposa a placa da igreja. Fomos para a igreja. Chegamos na igreja, sentamos no último banco. O pastor nos viu, que era um presbítero, nos conhecia, me chamou para o altar. Eu fui para o altar. Aí o pastor chegou a mim e falou: irmão, nós temos um evangelista aqui que hoje é despedida dele. Olha só. E eu queria que o irmão desse uma saudação, porque como é despedida dele hoje, ele vai pregar. Falei: pastor, eu não vim pregar, mas eu sabia que eu ia pregar. Mas eu sei que Deus pode falar as coisas, mas o som pode mudar. Se eu for na sua igreja para pregar, e se quando chegar lá você não me der a palavra, eu não vou pregar. A menos que Deus faça algo extraordinário, como fez. Tranquilo. Me deu a palavra, e eu li lá em Eclesiastes 9: em todo tempo sejam alvo as suas vestes, nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Sentei, o pastor falou: nossa, irmão, você não falou lá? Eu falei: não, irmão, eu não vim pregar. Porque naquela noite eu não ia pregar. Eu fui lá para divertir a igreja. Não se prega para a igreja. A igreja se ou ensina ou adverte. Se prega para ímpio. Pregar é bater. O culto transcorreu. Chegou o momento da palavra, deu a palavra para o evangelista. O evangelista levantou, pegou a Bíblia. É por isso que eu falo: quando você trabalha com Deus, você não humilha Deus, você o exalta. O evangelista abriu a Bíblia lá e leu o versículo tal, e diz assim: estou muito feliz por aquilo que a igreja faz comigo nesta noite, por essa recepção, que eu estou indo embora. Deus tem uma nova fase na minha vida, um novo ciclo, e até aqui Deus tem nos ajudado. Eu honro muito o pastor, o presbítero, mas em função pastoral, por ter me dado esta palavra. Mas eu quero dizer para você, igreja, uma coisa: que a palavra não está comigo, está com o evangelista Claudio. Na época evangelista. E agora? O pastor ficou da cor da camiseta do irmão Jair lá, vermelho. Homem sem direção é isso. Aí quando ele falou isso, o Espírito Santo falou para mim assim: ó, pregue sobre o crente, a perseguição e o arrebatamento da igreja. Deus me deu uma unção evangelística tão grande naquela noite, que tinha um irmão, chamava, se eu falar o nome vocês vão saber. A irmã falava assim: pelo amor de Deus, eu não quero ficar. Pelo amor, ela gritava dentro da igreja: eu não quero ficar, eu quero subir. E a igreja chorava, eu olhava para o pastor chorava. No final o pastor veio, me abraçou e falou: ô meu irmão, me perdoa. Eu falei: não, irmão, eu não tenho que te perdoar. Eu só peço ao Senhor uma coisa: viva com Deus, ande com Deus, trabalhe com Deus, tenha a direção de Deus, porque numa dessa você pode ser cortado. Ah, eu vou chamar o irmão para vir. Não, você não tem que me chamar não. Quando for para vir aqui, ele me manda. Não me chama, por favor. E não me fale problema da igreja antes de eu pregar também, que eu não aceito. Porque às vezes você vai pregar na igreja, o pastor fala assim: ó, tem que fazer isso. Não, pastor, ó, fala com Deus, eu só aceito que vem de Deus.
tem pastor que gosta de direcionar você, né, para pregar a igreja do jeito que ele quer. Eu não faço isso. Fui pregar na igreja batista uma vez, me chamaram lá antes do culto lá, irmão, não sei o que, eu escutei, terminaram. Vocês querem que eu vou pregar mesmo? Quer, então, por favor, desconsidero tudo que vocês falaram, senão eu vou embora daqui mesmo. Isso vocês podem falar, o que eu vim falar é outra coisa. Eu sirvo a Deus e respeito os homens, mas eu só faço aquilo que Deus manda fazer. Então você tem que entender quem é você, para onde você está indo, o que você está fazendo. Porque é assim, se você ficar 3 dias sem orar, você vai sentir. Se você ficar 7 dias sem orar, a sua família percebe. Se você ficar 30 dias sem olhar, quando você chegar na empresa, os amigos vão falar assim: o que você tem, irmão? Você está tão diferente. O mundo vai saber que você não ora. É isso. Aqueles amigos de trabalho, eles te provocam, mas no fundo eles te amam. Sabe por que eles te provocam? Porque o teu brilho condena eles. Eles querem ser você, mas não são você, porque não faz o que você faz, e não chegou o tempo deles. Então você tem que entender o ímpio. Paulo diz: fiz-me de tonto para ganhar tonto, pequeno para ganhar pequeno, sábio para ganhar sábio, fiz de tudo para ganhar todos. O importante é que Cristo seja pregado. É isso. Quando eu estava fazendo faculdade de Direito, Guilherme está ali, doutor Guilherme está ali, marido da Valéria, como é que chama o professor que esqueci o nome dele? O Leite era um padre que largou a batina e se casou. Ari está ali também, conhece. Valéria era uma madre, largou e se casou. E ele sabia que eu era um pastor. E quando ele dava as aulas de filosofia dele, ele olhava para mim na sala, que na época tinha 50 alunos, e falava assim: não é mesmo, Claudir? Ele me respeitava como pastor, porque ele sabia quem eu sou. E o cara é advogado, filósofo, fez doutorado, padre de formação em Marília. Ele podia muito bem falar assim: não gosto de pastor, não. Mas a formação que ele teve foi tão genuína dentro do caráter dele, que quando você aprende, quando você sabe, as pessoas não servem você, é você que serve elas. Porque no mundo é assim: quanto mais você sabe, as pessoas ficam te bajulando. No mundo é assim, na igreja não. Os mais sábios são os que mais trabalham, os que mais servem, os que mais prestam serviço, os que mais amam, os que mais compreendem. Porque a quem muito se dá, muito se exige. Jesus diz isso. Quer ser grande lá? Trabalhe aqui, serve aqui. Pedro disse que Paulo escreveu pontos difíceis de entender, que muitas vezes os indoutos torcem. O apóstolo Pedro reconheceu o ministério de Paulo. Pedro falou: não, eu sou um simples pescador, eu sou um homem rude, simples, tenho o meu ministério. Mas o Paulo é outro. Paulo é homem da letra, homem da ciência, título de cidadão romano. Deixou de ser preso como cristão porque tinha um título romano. Os títulos ajudam, mas não são tudo. Não conduzem. Eles ajudam, mas não conduzem. Isaías 46:10. Faz o fim desde o começo. Ou seja, Deus não improvisa. Alguém pode ler para mim Isaías 46:10? Tem uma Bíblia aqui. Que anuncia o fim desde o princípio. Quando Deus te chama para o Evangelho, Ele fala assim: se me ouvires, comereis os bens dessa terra. Se me ouvires, eu vou fazer isso. Quer dizer, Ele está anunciando o fim já no começo. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme,
falarei a tudo a minha vontade. Vê o 11. Chama, não, esse não. Vamos lá. Existem coisas permitidas por Deus e existem coisas planejadas. Mas o fato delas não terem sido planejadas e apenas permitidas, não significa que Deus não os abençoa. Prova, pastor? Prova, tudo que eu falo é bíblico. Prova. Um chamava Ismael e o outro chamava? Isaac. Isaac foi planejado. Ismael foi permitido. Por que permitido? Porque Ismael foi o consenso de Sara ou Sarai com Agar, sua escrava. Que no meio dos judeus, a escravatura funcionava assim, ó. Tudo que era do escravo era do seu senhor. Logo, se Agar dormisse com Abraão, como de fato dormiu, o filho de Agar seria de Sara. Até aí legítimo. Mas esse é um plano de Sara, não de Deus. É aquele problema, Deus tem um plano na sua vida. A coisa começa a demorar porque você não se coloca, aí você começa a querer ajudar Deus. E toda ajuda que você dá para Deus, dá tudo errado. Deus não precisa de ajuda. Não, pastor, não, Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de obediência. E como que Deus abençoou Ismael? Simples. O pai chegou em Deus e falou assim: ô pai, ele é meu filho, eu vou despedir ele com a mãe, mas é sangue do meu sangue. Deus falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, meu filho, ele não foi planejado, mas eu permiti ele nascer, eu vou abençoar ele pela tua oração. Dos ombros de Ismael eu vou levantar 12 grandes nações. São as nações árabes, que pelejam contra aquele que foi planejado, Israel. 2 irmãos pelejam por terras. Tudo aquilo que você faz para ajudar Deus te gera conflito lá na frente. Você desvia, larga da mulher, vai para o mundo, conhece uma mulher, gera um filho com ela, volta para sua mulher, vem servir a Deus. Você vai ter que viver a vida inteira com Ismael falando: papai, quero pensão. Porque senão, se for lá para o Guilherme mandar para o Arídio, vai para a cadeia se não pagar, né, Arídio? Você entendeu? Deus perdoa pecado, mas Deus não tira a consequência de pecado. A consequência você leva por toda a sua vida. Todo esse conflito no Golfo é resultado de um homem que, junto com uma mulher, da mulher Sarai, né, quis ajudar Deus, porque a idade dela, no ponto de vista lógico, ela estaria até correta, porque ela não podia ter filho. Mas quando Deus fala, o que acontece? Por que às vezes Deus se cala? Já percebeu que às vezes você ora, faz campanha, vai no monte e faz tanta coisa e Deus está calado? Aí você começa a orar assim: Senhor, se tiver pecado em mim, me mostra, né? Começa a cansar tanto, você já começa a pensar que tem pecado, né? Mas eu vou te explicar hoje por que Deus se cala. Por que Deus se cala? Porque quando Deus fala, Deus cria. O verbo que Deus usa para criar chama-se bara. Bara, no grego, significa o poder de gerar ou de criar algo que não existe. E se você estiver passando uma luta, e você falar com Deus, e Deus falar com você, Deus vai criar ou vai te dar a bênção antes do seu amadurecimento, e você vai sofrer. Então Deus se cala, porque enquanto Ele cala, Ele trabalha. Entendeu? Quando Ele se cala, Ele trabalha na sua maturidade, idoneidade. Entendeu? Aí depois que você chegar no ponto que Ele quer, aí Deus faz acontecer. Aí é estéril, tem filho. O morto ressuscita, porque a palavra bara chama-se trazer a existência. Quando Ele falou assim: haja sol, Ele trouxe o sol da onde não existia. Ele usou a palavra bara. Mas quando Ele criou o homem, que palavra que Ele usou? Jatsar.
Essa é a palavra que ele usou. O poder de criar do material existente, pó da terra, fez o boneco. Primeiro, Deus tirou o homem de dentro dele. Olha só, deixa eu explicar para você. Deus tirou o homem de dentro dele e fez o espírito. Quer dizer, Deus criou, né? Criou o espírito. Deus tirou de dentro dele e fez o espírito. Beleza. Quando chegou na terra, ele pegou o pó da terra, criou o boneco e soprou. Quando ele soprou, ele entrou dentro do homem de novo. Espírito, fôlego, alma, psique, fôlego, vida. Deus tira dentro dele o espírito e cria você. Depois que ele criou você, ele soprou. Ele entra dentro de você novamente. Ele te fez alma. A alma, ela se manifesta pelos 5 sentidos: visão, audição, falar, tato. Os 5 sentidos faz com que através da alma eu me relacione no campo horizontal. A alma, eu me relaciono com você. Quando eu olho para o Diel aqui, eu não estou vendo o Diel. Ah, então você é cego? Não, não sou cego, não estou vendo ele. Estou vendo a alma dele e o corpo. Eu vejo a alma quando ele fala, vejo o corpo vejo a alma quando ele me olha, e vejo o corpo. E cadê o Adiel? O Adiel, ele é um espírito, só Deus o vê. Só Deus o vê. Por isso só Deus pode julgar Adiel. Só Deus te conhece. Só Deus sabe o seu sentimento, aquela angústia dentro da sua casa. Talvez a mulher critica você, o filho não obedece mais, e você é um homem de Deus, e você está ali. Sabe o que você tem que fazer? Ore a Deus e fala: Senhor, eu quero isso na minha casa, quero isso, quero isso, quero isso. Faz a lista, que eu vou te ter uma certeza, tudo vai mudar. Porque só Deus te conhece. Dentro da individualidade humana. Isso eu chamo de individualidade humana. Passam pensamentos na nossa mente que as pessoas não sabem. A mulher não sabe, o filho não sabe. Por quê? Porque é individualidade. Nós chamamos isso aí na psicologia de individualidade do ser. Você não impede que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você impede que ele faça ninho sobre os seus cabelos. Em outras palavras, você não impede que horizontalmente os pensamentos passem, mas você impede que eles se assentem. Porque se alguém, a física diz que um corpo só ocupa um espaço, ninguém pode sentar aqui, ó, já está ocupado. Se Deus estiver dentro de você e o diabo bater na porta, Deus vai falar assim: está ocupado, diabo, ó. Interessante. Não vai dar para falar tudo hoje, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ficar chateado comigo. Sabia que bênção não é sinal de vitória? Bênção é sinal de misericórdia. Vou te explicar. Enquanto Deus está te abençoando, Ele está levando você a um posicionamento para você vir para Ele. Quando você entrar dentro dele em propósito, você não precisa mais de bênção, porque você está no propósito. O propósito é entender, é o que Ele disse para Abraão: eu não vou te dar uma bênção. Olha o que Ele diz, ó, eu não vou te dar uma bênção. Olha o que Ele disse aqui, ó, se, circunflexo, se tu uma bênção. O que Ele estava dizendo? Seja tu uma planilha para que eu abençoe pessoas, e as mãos que levam a bênção traz a bênção. Só que tem gente que só quer a bênção. Eu quero bater com o Espírito Santo, eu quero falar em língua, eu quero falar aqui. Isso é bom? É bom.
Mas o melhor é entender o propósito. Entender o propósito da existência, de quem você é, por que você é assim. Aqui existem 4 tipos de temperamento, que posso mostrar isso na palavra. Sanguíneo, Pedro. Aflorado, falava sem pensar. É um temperamento bom, mas tem que ser trabalhado, modelado, porque senão cai nos erros. Colérico, Paulo, duro na queda. Muito duro na hora de falar. Temperamento dele. Moisés, melancólico, o mais manso da Bíblia. Introspectivo, fala pouco, mas quando fala, fala tudo. Guarda isso, fala pouco, mas quando fala no pouco, fala tudo, porque não é por muito falar que se ouve. Fleumático, Abraão, não posso falar de todos, não posso entrar dentro de todos, o tempo não dá. Homem compassivo, medroso, foi lá para o Egito, mentiu, trouxe meia verdade, disse que Sarai era sua irmã. Na verdade era uma meia verdade, porque por parte de pai ela era minha irmã. Mas por que ele falou que era minha irmã? Era irmã, porque se ele falasse que era, na mente dele, né? Porque quando Deus manda não existe isso. Quando Deus manda, Deus quebra protocolo. Na mente dele ele falou assim: se eu falar que eu sou marido dela, o rei manda me matar e vai ficar com a minha mulher. Se eu falar que eu sou irmão dela, ele vai me tratar bem, vai me dar cachos de uva, donzelas, preocupado com a minha irmã mulher. Só que ele pensou errado, porque quando Deus manda, Deus não obedece a história daquele lugar, Deus muda a história. E o rei foi dormir, se perturbou, porque Deus falou com o ímpio. Você imagina quando Deus manda você falar com o ímpio e você não fala? Aí Deus vai lá, corrige o ímpio, e o ímpio vem e corrige você. O rei falou assim: que é isso, rapaz? O que você faz uma coisa dessa? Quase que você destrui meu reino. Se eu toco na sua mulher, meu reino estava destruído. O ímpio ensinando o filho. Às vezes nós estamos lá naquela empresa, trabalhamos lá para ser luz. Guarda só, ser luz, que a Bíblia, nós somos o sal e a luz, não é isso? Só que a Bíblia fala que primeiro nós somos sal, depois nós somos luz. Por quê, pastor? Simples. Sal preserva, sal fala de caráter, e luz fala de representação, brilho. Você não pode brilhar sem antes ter o caráter do brilho. Primeiro você tem que ter a essência de caráter, para depois você brilhar. Então ele diz: vós sois sal e luz. O verbo, aliás, a vogal e está dizendo sal e luz. Ele está dizendo que primeiro você tem que ser o sal, você tem que ter o sabor, você tem que ter a manifestação, depois você vai brilhar. Brilhar sem sabor não funciona. É isso que ele está dizendo. Porque tem gente que gosta de brilhar sem ser sal, né? Sem caráter, só quer brilhar, só que ele não é sal, ele não salga. E se ele não salgar adequadamente, a Bíblia diz que ele se torna insípido, e ele não presta nem para Deus, nem para os homens, e os homens pisam ele, humilham. Aí crentinho, a irmãozinha aí dançando, a irmãozinha ali, ó. Aí o mundo zoa com ele. É Bíblia. Então nossa função é salgar. Eu trabalho com uma parceira na área do direito, que ela fala assim: um dia eu cheguei no escritório dela 20 anos atrás, e tinha uma santa desse tamanho, Aparecida, na entrada do escritório dela. Aí passou 15 dias, ela chegou em mim e falou: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: faça. Todos os pastores que entraram por esta sala, que foram os meus clientes, que eu prestei serviços para eles paravam diante desta imagem e falavam assim: fulana, tira isso, isso não é de Deus. Você entra nessa sala sorrindo,
e você nunca falou da minha santa. Eu falei assim: filha, a santa que você diz ser santa nada é. Ela é apenas o reflexo do seu coração. Se pela palavra eu alcançar o seu coração, a santa desaparece. 10 dias depois que eu cheguei lá, a santa não estava mais lá. Simples assim. Apenas ser sal e apenas brilhar, sem condenar pessoas, sem julgar pessoas, sem apontar pessoas. Não é a nossa função apontar pessoas, é respeitar aquela conduta, mostrando a diferença. Quer falar de Jesus? Não precisa meter a boca no diabo, só fala que Jesus é bom. Ah, você é advogado? Não, sou advogado dele. Mas tem gente que tudo é o diabo, né? Que é mais fácil falar com o diabo, porque como o diabo é inimigo declarado, aí o cara não ora, o diabo não sabe, fala, é o diabo. O cara ora, o cidadão não fica curado, é o diabo. Ele não tem autoridade em casa, fala, o filho não obedece, fala, é o diabo. Nada, é postura, posição, obediência. Então é muito mais fácil falar. Aliás, essa cultura começou no Éden. A cultura da transferência começou no Éden. Como, pastor? Simples assim. Adão, vem cá. O pastor falou disso ontem. Onde você está? Senhor, eu estou aqui atrás da árvore aqui, porque a mulher que tu me deste pecou. A mulher que eu te dei pecou? Mas vem cá, Adão. Quando eu conversei com você lá naquela época, aqui no Éden, porque Deus ia lá toda tarde, naquela época lá eu não tinha nem criado a Eva ainda. Eu falei com você, rapaz. Eu falei com Eva. A mensagem foi para você. Então, Senhor, ela trouxe o fruto e eu comi. Mas não foi Eva que pecou. A minha Bíblia diz que Eva foi enganada. Quem pecou foi Adão. Eva tinha informação, Adão tinha revelação. Vou te explicar por quê. Aqui está Eva conversando com Adão. O Adão resolve ir fazer xixi longe e deixa a Eva lá. E o diabo está aqui na estreita. Ele pode ir no Adão ou ele pode ir na Eva. Por que ele não foi no Adão? Porque ele tinha a mensagem. Quem tem mensagem tem convicção. Ela tinha apenas a informação. Quem tem a informação é volúvel. É mais fácil remover a informação dela do que eu tirar a convicção dele. Então eu fui nela, fiz a cabeça dela. Ela pegou, chegou: querido, quer comer? Você está com fome? O que tinha a convicção podia falar: meu amor, aonde você pegou essa fruta? Mas ele não falou: oh, que benção, amor. Comeu, pegou. Esse é um erro nosso. Nós transferimos os nossos erros para os nossos filhos, para as nossas esposas, né? Transferimos os nossos erros para os nossos pastores, para os nossos líderes, mas o erro é nosso. Nós temos que assumir. Só teve um na Bíblia que assumiu o erro: filho pródigo. Já estou terminando porque olha, eu fiz 6 folhas de estudo, estou na segunda, não vai dar não. Tinha 2 filhos pródigos. 2, pastor? 2. A palavra pródigo significa esbanjador. Existem 2 formas de você esbanjar: quando você joga fora e quando você deixa estragar. Por exemplo, eu tenho em casa um pé de banana, eu tiro o cacho e penduro lá, não dou para ninguém, não como, ela apodrece, esbanjou. Então às vezes você esbanja não desfrutando, ou às vezes você esbanja jogando fora. Então tinha 2 filhos pródigos, um ficou em casa e outro que saiu. A vantagem do que saiu é que a experiência mudou sua essência. E o pai, quando o filho pediu herança, o pai... É que isso é uma história, não dá nem para pregar o direito romano aqui, brasileiro, né? Não existe herança de vivo, né? Mas o pai falou assim: você quer herança? Filho, quero, ó, minha fazenda vale 5 milhões, vou te dar 2,5 milhões. Pegou em ouro e deu para ele. Vai, filho. Que o pai sabia que ele estava saindo para ser tratado. Quantas vezes você ora a Deus e fala: Deus, eu quero fazer isso, e Deus fala para você: faça. Aí você fala: ah, Deus não aprovou. Nada, o sim de Deus é não, e você vai e se ferra. Pai, dá herança? Tô, filho, tô aqui, tá? O pai falou assim: esse vai ter que ser trabalhado, vai lá. E ele foi, feliz. Chegou na cidade grande,
cheio de dinheiro, cheio de ouro, não conhecia o sistema, pagando para todo mundo, fazendo farra, até que acabou. Só tinha um emprego para ele, um emprego que os judeus não aceitavam: cuidar de porcos, o animal de unha para trás, o animal que os judeus odeiam. Ele desceu a parte mais degradante da sua vida, para ele entender quem ele era. Às vezes você só vai entender que você está bem quando você estiver na pior. Agora você acha que você não está bem, né? Você não está tendo noção do que Deus está fazendo. Você está pedindo tanta coisa para Deus, você está esquecendo de viver aquilo que Ele te deu. Você está pedindo tanta coisa para Deus, você está esquecendo de viver a essência que Ele te deu. O do hoje, o do agora. Aquilo que você é, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A esposa, o filho, o trabalho, a igreja, o pastor. Aquilo que Deus deu para você desfrutar. Mas você quer, e esquece de viver o que você já tem. Paulo pregando disse: cuido eu, para que pregando eu o evangelho, não venha eu ser desqualificado. O que Paulo estava dizendo? Eu tenho que tomar cuidado para não mandar a gente para o céu e eu ir para o inferno. Isso que Paulo estava dizendo. Porque às vezes a gente ensina o caminho para as pessoas, só que a gente se perde nele, né? A gente se perde nesse caminho. Existem pessoas com conflito aqui, eu sei disso, já vi isso. Isso te traz timidez, medo, incerteza, insegurança, nervosismo. Você não tem para quem se abrir. Às vezes você vai abrir para a pessoa errada, ela te critica, ela te julga, aí você se fecha. Mas hoje Deus está dizendo para você assim: hoje é o dia. É o dia que eu quero te curar. Traumas da alma. A função da Bíblia, que quando você... Deixa eu só terminar o filho pródigo. Aí o filho pródigo entendeu que ele estava na miséria lá. Ele falou assim: miserável, né? Ô Senhor, o jornaleiro do meu pai lá come do melhor, e eu aqui estou passando na miséria. Pequei contra Deus, pequei contra... Beleza, voltou para casa. Você sabe quando vai se revelar os filhos pródigos dentro da igreja? Quando os pródigos se converteram no mundo voltar. Quando eles voltar, revela os que está dentro. Que quando ele voltou, e o outro chegou cansado de tarde, chegou no céu e falou assim: que barulho é esse lá em casa? Está em festa. Quando você não tem relacionamento, você não sabe o que acontece no céu. Você tem que perguntar para o servo. Você não sabe. Você não tem comunicação. Seu pai está leve, porque seu irmão chegou. Eu falei: meu irmão chegou? Aquele gastão? Pronto. Quando o pródigo convertido chega, o pródigo que trabalhava em casa se manifesta. Não estou fazendo referência a nenhum músico aqui, tá? Suponhamos que esse irmão aqui é músico, toca instrumento, um exemplo. Só que ele vive só no serviço, ele não vive no relacionamento. Aí tem um desviado sentado ali. Deus traz a palavra, o desviado chora e levanta a mão. Quando o pródigo aqui de serviço olha para o pródigo de relacionamento e fala assim: vixe, o cara converteu. Vixe, ele vai ficar preocupado com o serviço, com a cadeira dele. Em vez dele se alegrar com a salvação do cara, ele fica preocupado com a cadeira dele. Porque ele está se revelando um pródigo. Ele está dentro da igreja, ele serve a Deus por serviço, mas ele não serve a Deus por relacionamento. Ele não se alegra com a alegria do pai, ele não se alegra com a conversão do irmão. Aí ele chega no pai: ué pai, o cara pega metade da fazenda, vai embora, gasta tudo, vem aí o senhor pega o anel do dedo, põe no dedo do cara. Mas sabe qual era o problema dele? Não era esse. É que a lei dos judeus é diferente da lei romana e da lei brasileira. Era 100%, né? Deu 50, ficou 50, né? Ele se reentregou à família, caiu para 25 de novo para cada um. Ele perdia 25% do que era dele. Ele estava preocupado com a fazenda, ele estava preocupado com conversão, ele estava preocupado com o irmão na casa dele, nada. Preocupado com coisa material. Entendeu?
Às vezes nós nos envolvemos nisso. Mas eu vou ter que parar por aqui, não vai dar para prosseguir não. Eu não quero forçar a barra, tá? Mas se você se identificou com a palavra, e se há algo dentro de você que precisa ser mudado, e se você precisa tomar posse de tudo aquilo que foi dito para você ser um bom filho, para você ser um bom esposo, para você ser um bom profissional, e para você ter um bom ministério, você tem que aprender a cuidar de você, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, cuidar do seu conhecimento, cuidar do seu relacionamento. Se isso tocou em você e você quiser, eu queria que você viesse aqui para orar por você, sem forçação de barra. Eu poderia chamar você aqui, mas não, sem constrangimento, não há necessidade disso, porque o Deus que me mandou aqui sabe quem são cada um de nós, né? Queria convidar o pastor João Milan e dar honra também aos pastores que estão aqui, para a gente orar, uma oração única, apresentar esses filhos de Deus.